A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos. Mais uma vez, esse quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, irmão Miguel. Meus irmãos, hoje vamos fazer mais um estudo. Hoje vamos aprender sobre os 3 tipos de vontade. A vontade do homem, que eu tenho livre-arbítrio, a vontade de Deus e a vontade de Deus sobre o homem. Então vamos começar pela vontade do homem. Fala assim, em Gênesis capítulo 2, versículo 16 fala assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comereis livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então aqui nós vamos ver, meus irmãos, que Deus ele dá uma ordem a Adão, falando que ele poderia comer de todo o fruto que estava no jardim livremente. Somente do fruto da árvore do conhecimento do fruto do bem e do mal, ele não poderia comer. Só que nós vamos ver no capítulo 3 de Gênesis, o versículo 6 fala assim: Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos e ambos conheceram que estava nu, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Então, irmãos, aqui nós vamos ver que o homem, juntamente com a sua esposa, eles transgrediram a palavra de Deus. Deus tinha dado uma ordenança, um mandamento para eles não comerem dessa árvore, porém eles deram ouvido à serpente e comeram. Só que quando a serpente estava falando com Eva, Deus estava lá do céu vendo. Quando Eva comeu do fruto, Deus também estava vendo. E quando Eva deu para o seu marido, Deus também estava vendo, irmãos. Então, por que Deus não desceu com seu espírito sobre o jardim e não repreendeu eles antes dele comer? Porque, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, irmãos, Deus ele nos deu o livre-arbítrio de fazer, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, aquilo que nós bem achamos que devemos fazer. Por isso Deus ele deixou a Bíblia Sagrada para que através da Bíblia Sagrada nós venhamos saber aquilo que é certo e aquilo que é errado, aquilo que pode e aquilo que não pode, aquilo que devemos fazer e aquilo que não devemos fazer. Muitas coisas Deus ele não vai nos repreender, irmãos, porque ele já deixou escrito na Bíblia Sagrada. Você acha que Deus ele quer que a gente erramos, que nós pecamos? Não, irmãos. Deus ele quer que nós fazemos aquilo que é certo para que nós venhamos estar no centro da vontade de Deus. Só que nós temos o livre-arbítrio para poder fazer o que a gente queremos. Se a gente quiser beber, a gente pode beber. Se quiser se drogar, pode se drogar. Se quiser se prostituir, também pode se prostituir. Deus ele não vai te impedir de fazer isso. Só que as consequências dos nossos atos vai chegar sobre a nossa vida. Nós vamos ver em Provérbios, capítulo 14, do seu versículo 12. Provérbios 14, versículo 12 fala assim: Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são o caminho da morte. Então nós vamos ver que aos nossos olhos tem caminho, que aos nossos olhos vai parecer direito, vai parecer agradável aos olhos do Senhor. Mas se a gente não dobrar os nossos joelhos e não orar ao Senhor, lá na frente nós vamos quebrar a cara e pode ser que chegamos à morte. Só que Jesus disse no capítulo 11, versículo 26 de João: Aquele que querer e vive para mim, jamais verá a morte. E a palavra do Senhor fala que a inclinação, lá em Romanos, a inclinação para o pecado é a morte, mas a inclinação para o Espírito é a vida eterna. Por isso nós temos que orar, temos que jejuar e temos que ler a palavra do Senhor para que possamos andar em espírito, para que não venhamos cumprir a concupiscência da nossa carne, para que não venhamos permanecer no pecado, na prática do pecado. Só que nós temos o livre-arbítrio para fazer o que nós queremos. Deus não vai nos repreender, porque Ele já deixou, Ele usa os seus profetas, Ele nos dá sonhos, nos dá visões, deixou a Bíblia Sagrada para que nós venhamos ter um direcionamento. A Bíblia Sagrada
sagrada é a nossa bússola para podermos chegar à salvação. Só que Deus, ele não vai obrigar a gente a servir a ele. Deus não vai obrigar a gente a deixar o pecado, porque quem convence o pecado é o Espírito Santo de Deus. E se a gente não dá lugar para o Espírito Santo de Deus mudar, moldar e transformar a nossa vida, nós sempre vai continuar na prática do pecado. Mesmo nós estando dentro da igreja, nós vamos continuar na prática do pecado. Não é apenas mudar as vestes, tem também o coração, tem também o interior, que Deus, ele sonda o interior, Deus, ele sonda o nosso pensamento. Por isso nós temos que se arrepender dos nossos pecados, deixar o nosso livre-arbítrio nas mãos do Senhor, e quando a gente pecar, a gente pedir perdão para Deus, para que Deus, ele possa perdoar os nossos pecados. A palavra do Senhor também vai dizer lá no livro de Gálatas, vamos ver? Gálatas, capítulo 6, versículo 7, fala assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Olha que coisa linda. Se a gente semear no Espírito, vamos colher a vida eterna, mas se semear na carne, nós vamos colher a corrupção e vamos ser lançados no caldeirão do Lucifer. E o versículo 7 fala: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Irmãos, entenda que Deus, ele está vendo tudo, Deus não se deixa escarnecer, os olhos do Senhor estão em todos os lugares, por isso que temos que vigiar naquilo que nós vamos fazer e se arrepender dos nossos pecados, para que Deus possa ter de misericórdia da nossa vida. E aí ele vem continuando falando: porque tudo o que o homem semear, isso ele ceifará. Tudo que a gente colher, que a gente plantar, nós vamos colher. Se a gente está plantando mal, vamos colher o mal. Se estamos plantando o pecado, vamos colher o pecado. Se estamos colhendo o bem, também nós vamos colher o bem. Se estamos semeando no Espírito, vamos ceifar também no Espírito. Então, meus irmãos, essa é a primeira vontade, a vontade do homem. Vamos deixar a nossa vontade de lado, porque para Deus não presta de nada o nosso livre-arbítrio, o que a gente acha, o que a gente deixa de achar, o que a gente quer fazer conforme o nosso próprio querer, a nossa própria vontade, para Deus não presta, porque lá na frente nós vamos quebrar a cara e vamos cair. Então vamos entregar o nosso livre-arbítrio na mão de Deus e vamos vigiar naquilo que estamos fazendo para que possamos agradar ao Senhor. Agora vem a vontade de Deus. A segunda vontade, a vontade de Deus. Isaías, capítulo 55, do seu versículo 6. Isaías 55, versículo 6, fala desse jeito: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Olha que coisa linda essa vontade de Deus. Uma das muitas vontades de Deus é que o homem deixe o seu mau caminho, porque Deus, ele tem prazer em nos perdoar. Olha que coisa linda, o perdão é uma das vontades de Deus. Deus, ele quer que nós deixamos os nossos maus caminhos para que Deus, ele venha nos perdoar. Então, quando nós sabemos que estamos fazendo algo, mesmo que nós não conseguimos deixar, nós venhamos colocar em oração para que o Espírito Santo de Deus possa nos instruir, nos ajudar a deixar o pecado, para que Deus possa nos ajudar. Provérbios 28, 13 fala assim: aquele que confessa os seus pecados e os deixa, alcança a misericórdia de Deus. Que coisa linda, coisa tremenda é a palavra de Deus. Vamos ver em Gênesis capítulo 4, versículo 3, fala assim, Gênesis capítulo 4, versículo 3 ao 10, vai falar sobre Caim e Abel. Fala assim: aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim, para a sua oferta, nem atentou. Irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste, e por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, um pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Olha que coisa linda também que Deus, ele fala para Caim. Ainda que Deus atentou mais para a oferta de Abel, mas só que Deus também deu mais uma oportunidade para Caim falar: por que descaiu o teu semblante? Por que tiraste? Se bem fizeres,
também não haverá aceitação para ti. Deus estava falando para Caim: Caim, se você fizer da sua oferta o melhor para mim, de todo o seu coração, com toda a sua alma, eu também vou aceitar a sua oferta. Olha que coisa linda. Ainda que Caim ficou irado e ficou bravo e descaiu o seu semblante, Deus, ele... Era como se Deus falasse assim para Caim: Caim, eu estou te perdoando, mas faça o seu melhor para mim. Assim é Deus nas nossas vidas. Por muitas vezes fazemos algo que desagrada ao Senhor, fizemos algo que entristece o nosso próximo, ou se levantamos contra o nosso próximo, e Deus, ele está ali só vendo. Mas quando nós dobramos os nossos joelhos e colocamos isso em oração, Deus fala: filho, eu estou te perdoando, mas não faça mais isso. Então nós vamos ver que a vontade de Deus é que nós não venhamos permanecer na prática do pecado, mas que venhamos viver o santo evangelho do Senhor, venhamos praticar o amor com o nosso próximo. Ezequiel 33, do seu versículo 11, vai falar desse jeito. Ezequiel, capítulo 33. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Capítulo 33, do seu versículo 11, faz assim. Fala desta maneira: diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Que coisa linda que Deus fala através de Ezequiel, né? Olha que o Senhor fala: não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta. Olha que coisa linda. Porque, irmãos, o céu, ele foi feito para todos nós. Deus, ele não fez o céu somente para alguns. Deus fez o céu para todos. Jesus, ele morreu por todos nós, por todos aqueles que estão dentro da casa de Deus e por todos aqueles que estão fora da casa de Deus, por todos aqueles que estão na macumbaria, por todos aqueles que estão na bruxaria, na umbanda, na quimbanda, que estão sendo enganados por Satanás. Eles também são criaturas de Deus e podem também ser chamados filhos de Deus, mas cabe a nós levar o verdadeiro evangelho para que eles possam se converter, se arrepender, aceitar ao Senhor Jesus como seu único suficiente salvador da sua alma, e assim daí em diante Deus jogar os seus pecados no mar do esquecimento e ele ter uma vida de intimidade com o Senhor Jesus. Então, uma das maiores vontades de Deus é que todos nós, não somente os ímpios, mas todos nós, deixamos os nossos maus caminhos, pedimos perdão pelos nossos pecados para que possamos ter uma vida em retidão ao Senhor. Essa é de uma da segunda tipo de vontade, a vontade de Deus. Uma das vontades de Deus é que venhamos se converter, que venhamos se arrepender dos nossos caminhos. Agora, a terceira vontade é a vontade de Deus sobre o homem. Olha que interessante, né? A vontade de Deus sobre o homem. Quantas vontades Deus tem para a nossa vida, né? Então vamos ver. Ezequiel, capítulo 4, versículo 1, fala assim: tu, pois, ó filho do homem, toma um tijolo e pô-lo-ás diante de ti, e grava nele a cidade de Jerusalém. E põe contra ele um cerco, edifica contra ela uma fortificação, e levanta contra ela uma tranqueira, e põe contra ela arraiais, e põe-lhe arreéteis em redor. E tu toma uma assadeira de ferro, e põe-na por muro de ferro entre ti e a cidade, e dirige para ela o teu rosto, e assim será cercada, e a cercarás. Isso servirá de sinal à casa de Israel. Tu também deita-te sobre o teu lado esquerdo, e põe a maldade da casa de Israel sobre ele, conforme o número dos dias de que te deitares sobre ele, e levarás as suas maldades, porque eu te tenho fixado os anos da sua maldade, conforme o número dos dias, 390 dias, e levarás a maldade da casa de Israel. E quando cumprires estes, tornar-te-ás a deitar-te sobre o teu lado direito, e levarás a maldade da casa de Judá 40 dias. Um dia te dei para cada ano. Dirigirá, pois, o rosto para o cerco de Jerusalém, e com o teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. E eis que porei sobre ti cordas, assim tu não te voltarás de um lado para outro, até que cumpras os dias do teu cerco. E tu toma trigo, cevada, favas, lentilhas, trigo miúdo, aveia, e coloca-los numa vasilha, e faze deles pão, conforme o número dos dias que te deitares sobre o teu lado. 390 dias. E comerás disso, e a tua comida que has de comer será do peso de 20 ciclos cada dia, de tempo em tempo a comerás.
também beberás a água por medida, a sexta parte de um hin, de tempo em tempo beberás. E o que comeres será como bolos de cevada, e o cozerás com o esterco que sai do homem diante dos olhos deles. E disse o Senhor: assim comerão os filhos de Israel seu pão imundo entre as nações, para onde serão lançados. Então disse Ezequiel ao Senhor: ah, Senhor Jeová, eis que a minha alma não foi contaminada, porque nunca comi coisa morta, nem despedaçada, desde a minha mocidade até agora, nem carne abominável entrou na minha boca. E disse-me: vê, tenho-te dado esterco de vacas em lugar de esterco de homem, e com ele prepararás o teu pão. Irmãos, aqui nós vamos ver a vontade de Deus sobre o homem, aqui no caso sobre Ezequiel. Deus ele dá uma ordenança para Ezequiel, e Ezequiel ele tem que obedecer, porque Ezequiel ele já não vivia mais a sua vontade, mas ele vivia a vontade de Deus sobre a sua vida. Olha que Deus fala para Ezequiel fazer bolo. Primeiro Deus manda fazer pão, primeiro Deus manda Ezequiel cozer os pães com o esterco que sai do homem. Todo mundo sabe o que é o esterco que sai do homem, né? Que é as fezes do homem. Olha que coisa. E Ezequiel fala assim para Deus: Deus, eu nunca comi coisa imunda desde a minha mocidade. E Deus fala: eu já tenho preparado para ti o esterco de vacas. Então Ezequiel durante 390 dias ele teve que comer seu pão misturado com esterco de vacas. Não murmurou, não reclamou, mas fez a vontade de Deus. Então nós vamos ver que a vontade de Deus sobre a nossa vida é que tem que prevalecer. Não tem que prevalecer a nossa vontade, não tem que prevalecer o nosso querer, mas tem que prevalecer a vontade de Deus sobre a nossa vida. Olha, Ezequiel, ele estava no tempo da lei, ele sabia que ele não podia comer essas coisas imundas. Mesmo assim, quando Deus falou para ele comer o seu pão com esterco de vaca, ele teve que comer, porque ele não fazia mais a vontade dele. Ele deixou o livre-arbítrio dele de lado, ele deixou as vontades dele de lado para fazer a vontade e o querer do Senhor. No capítulo 5 de Mateus, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, Jesus ele vai falar sobre o sermão da montanha. E ele vai falar sobre as bem-aventuranças. Ele fala assim, no capítulo 5 de Mateus: bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguindo e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Olha que Jesus ele também fala aqui: se nós fazermos a vontade dele, nós vamos ser perseguidos, nós vamos ser injuriados, mas nós vamos ser chamados por bem-aventurados. Então o lado espiritual é diferente do lado físico. O lado físico nós vai estar sofrendo, vai estar padecendo, vai estar sofrendo perseguição, injúria, injustiça, mas no lado espiritual nós vamos estar sendo aventurados, bem-aventurados, por causa do nome do Senhor, por causa do Evangelho, por causa das almas, nós vamos estar sendo aventurados. E no versículo 12 do capítulo 5 de Mateus, Jesus vai falar assim: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Olha que o Senhor vem falar que nós somos bem-aventurados, porque também perseguiram os profetas antes de nós. Que coisa linda que Jesus ele vem nos ensinar. O primeiro sermão que Jesus vem ensinar aos discípulos é que nós vamos sofrer, nós vamos padecer, assim como sofreu os profetas antigos, mas que também grande vai ser o nosso galardão no céu. Então se a gente deixar de fazer a nossa vontade, porque pela nossa própria vontade, a vontade física, a vontade carnal, se alguém se levantar contra a nossa vida, se alguém fazer algo contra a nossa vida, se alguém nos xingar, nos defraudar, nos apedrejar, a gente vai querer devolver com a mesma moeda, mas nós deixamos o velho homem e hoje somos uma nova criatura em Cristo Jesus, para que o nome do Senhor possa ser glorificado na nossa vida. Agora vamos ver, capítulo 8 de Ezequiel fala desta maneira: sucedeu, pois, no 6º ano, no mês 6º, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, os anciãos de Judá assentados diante de mim, eis
Eis, eu olhei e uma semelhança com a aparência de fogo, desde a aparência dos seus lombos, e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima como aspecto de um resplendor como cor de ambar. E estendeu a forma de uma mão, e me tomou pelos cabelos da minha cabeça. O Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca os ciúmes de Deus. Então nós vamos ver aqui que Ezequiel, Deus ia mostrar um monte de abominação a Ezequiel. Só que quando Ezequiel estava junto com os anciãos assentado, veio o Espírito do Senhor e tomou ele e levou ele em visões. Ele fala. Então nós vamos ver que Ezequiel não estava orando, Ezequiel estava sentado e conversando com os anciãos. Ele não estava orando, não estava lendo a Bíblia, mas estava em comunhão com o Senhor. E ali ele foi arrebatado em espírito. Olha que coisa linda. Pensa, irmãos, você está conversando com alguém e o Senhor vem e te arrebata. Isso, irmãos, é quando a gente não faz mais a nossa vontade, mas faz a vontade do Senhor que está em nós. Aí a gente já não tem mais domínio sobre nós mesmos. Quando Deus quer te mostrar, Ele mostra. Quando Deus quer te falar, Ele fala. Se você está andando na rua, Deus fala com você. Você está dormindo, Deus fala com você. Você está acordado, Deus fala com você. Você está lendo a Bíblia, Deus fala com você. Por quê? Porque você já não está vivendo mais a sua vontade, mas está vivendo a vontade de Deus. Ezequiel 24, versículo 15 e diante, fala assim: veio em mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, eis que tirarei de ti o desejo dos teus olhos de um golpe, mas não lamentarás, nem chorarás, nem correrão as lágrimas. Refreia o teu gemido, não tomarás luto por motos. Ata o teu turbante e coloca nos pés os teus sapatos, e não te rebuçarás, e o pão dos homens não comerás. E falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu a minha mulher, e fiz pela manhã como se me deu ordem. Olha que Deus fala: Ezequiel, pregue a minha palavra de manhã, fala com o povo, e à tarde eu tirarei a alegria dos teus olhos. O que Deus fez? A mulher fez com que a mulher dele viesse morrer, e Deus falou: Ezequiel, não chora, não pranteia, não enterra seu morto, não faz nada, mas pregue a minha palavra, porque você não vive para você mesmo, você vive para mim. Já pensou, irmãos, Deus falar isso para nós que estamos no século 21, uma geração totalmente corrompida, totalmente incrédula, irmãos, e a gente, Deus fala: prega pela manhã, ou pela tarde, ou pela noite, e depois disso eu vou levar o seu filho, eu vou levar a sua mulher. Eu não quero que você chore, não quero que você pranteie, não quero que você enterre seu morto. Fica dentro da sua casa, somente orando pelo meu povo. Será que algum de nós ia querer fazer isso? Ou não? Bem difícil, né, irmãos? Nos nossos dias de hoje. Mas os profetas de antigamente, eles viviam somente para Deus. Eles não faziam a sua vontade, mas faziam a vontade do Senhor, que tinha que prevalecer sobre as nossas vidas. Filipenses capítulo 1, versículo 26, fala assim. Filipenses capítulo 1, versículo 21, fala assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne, e tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória aumente por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Que coisa linda que o apóstolo Paulo fala aqui, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Ele está falando: se eu viver, eu vou viver para Cristo, mas se eu morrer, para mim eu já ganhei a minha salvação. Só que ele fala algo mais interessante. Ele fala: mas por amor de vós, por amor ao evangelho, por amor às almas, por amor a Cristo, eu prefiro permanecer vivo. Louvado, engrandecido é o nome santo do Senhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé. Ou seja, o apóstolo Paulo estava falando que por amor das almas ele permaneceria, ele preferiria ficar vivo
Ele não preferiria morrer naquela hora, ele queria ficar vivo por amor das almas, para que as almas pudessem ser convertidas e pudessem ter o conhecimento da verdade, para que aquelas almas pudessem se achegar à salvação, porque ele mesmo disse: se eu morrer eu vou estar salvo, mas se eu viver eu vou estar em Cristo. Olha que coisa tremenda. Gálatas capítulo 2, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Gálatas capítulo 2, versículo 20 fala assim. Gálatas 2, 20 fala desta maneira: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Olha que o apóstolo Paulo veio falar novamente agora aos Gálatas: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele está falando: eu não vivo para mim, eu não faço mais a minha vontade, agora eu faço a vontade do Senhor que me resgatou da imundícia, porque todos nós sabemos que o apóstolo Paulo ele era perseguidor e depois se tornou perseguido e por amor ao evangelho padeceu muitas coisas. Ele mesmo fala que sofreu naufrágio, foi apedrejado, foi caluniado, foi injuriado, teve que passar pelo júri, foi preso por diversas vezes, mas ele falou que tudo isso contribuiu para o crescimento do evangelho. Por quê? Porque ele não vivia mais para ele, ele vivia para Deus. Essa é a vontade de Deus sobre todos nós homens, que nós não vivemos mais a nossa vontade, mas que vivemos a vontade do Espírito Santo que habita sobre as nossas vidas. Capítulo 16, versículo 6 de Atos fala assim: e passando pela Frígia, pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia, e quando chegaram a Mísia, intentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Olha que coisa linda. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. O apóstolo Paulo estava com Timóteo e eles queriam ir para a Ásia para anunciar o evangelho, mas eles foram impedidos pelo Espírito Santo. E depois eles queriam ir para a Bitínia, mas também foram impedidos pelo Espírito de Jesus. Que coisa linda. Às vezes nós queremos fazer algo e Deus fala: não faça, faça o que eu estou te mandando, faça o que eu estou te instruindo, faça aquilo que é do meu agrado, faça aquilo que é da minha vontade. E nós queremos fazer aquilo que nós achamos que temos que fazer. Paulo junto com Timóteo, eles queriam ir para determinado lugar para pregar o evangelho. O mais interessante é que eles queriam ir pregar o evangelho, mas o Espírito Santo do Senhor não permitiu que eles fossem. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Então é assim que nós temos que ser na presença de Deus. Não temos que fazer mais a nossa vontade, mas temos que fazer a vontade de Deus que está sobre a nossa vida. Aquilo que é agradável para Deus vai ser agradável para nós, ainda que vai trazer dor, que vai trazer luta, que vai trazer tristeza, que vai trazer perseguição, mas lá na frente o nome de Deus vai ser glorificado. E se você morrer, pode ter certeza que você vai herdar o seu galardão no reino dos céus. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de cada um dos meus irmãos. Esses são os 3 tipos de vontade: a vontade do homem, que é o livre-arbítrio, a vontade de Deus, uma das vontades de Deus, e a vontade de Deus sobre o homem. Que Deus possa abençoar a vida de cada um dos meus irmãos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.